Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre os livros que a gente não gosta. Se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de indicação de livros, gosta de conversar sobre livros, não esquece de deixar seu like aqui nesse vídeo, de compartilhar ele com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bom, gente, decidi fazer esse vídeo já há algum tempo, né, por causa da polêmica que teve com o Felipe Neto. E eu sou a atrasada do rolê, porque já tá com algum tempinho que aconteceu e aqui na internet é tudo instantâneo. As notícias bombam de uma hora para outra e todo mundo começa a falar sobre isso e depois o assunto morre. E aí eu não gravo vídeo todo final de semana, né? Acho que eu já conversei sobre isso com vocês, que eu tiro uns dias na semana, tipo domingo. São os dias que eu gravo vídeo, mas nem sempre todo domingo eu consigo gravar. E por isso acaba que não dá para eu falar do assunto assim que ele bomba, né? Não parei para gravar um vídeo exclusivamente para montar a minha estrutura aqui, né? Porque eu preciso montar luzes, microfone, câmera e tudo para gravar um vídeo. Deixei então para falar sobre isso quando fosse um dia mesmo que eu já tinha tirado para gravar outros vídeos, aí eu aproveitava e gravava um vídeo sobre o tema. Bom, por que eu decidi falar sobre isso? Porque quando eu vi a polêmica lá no Instagram, eu pensei que estava todo mundo criticando o Felipe Neto apenas porque ele tinha falado que eu tinha gostado do livro A Biblioteca da Meia-Noite. Acho que assim vou deixar a capa do livro aqui para vocês verem, que é um livro hypadíssimo, tava muito falado sobre ele, tem muitos produtores de conteúdos aqui no YouTube, lá no Instagram, que falam sobre livros que estavam indicando esse livro, que estão indicando, né, ainda continuam indicando esse livro. Inclusive, eu já vi muita gente que eu confio, né, porque eu tenho as pessoas aqui no YouTube e também lá no Instagram, que eu confio nas indicações dessas pessoas e sempre que elas me dizem, que elas gravam um vídeo ou fazem um post no Instagram falando que gostaram de um livro, eu já coloco ele ali na minha listinha. Acho que é para isso que a gente tem, né, influenciadores digitais, eu não sei nem se essa palavra é correta, pessoas que produzem conteúdo sobre livros, né, para isso que a gente segue eles, para poder pegar as indicações. E quando você segue uma pessoa, né, que ela fala sobre um livro e você gosta do conteúdo dela, então você pensa assim, eu vou gostar desse livro, com certeza que a pessoa está indicando. E eu já tinha visto algumas pessoas falando sobre a Biblioteca da Meia-Noite, pessoas que, como eu disse, eu confio, que sempre indicam livros que eu amo, e eu coloquei esse livro na minha lista. E aí, quando eu vi essa polêmica, né, eu sigo também o Felipe Neto. O Felipe Neto não é uma pessoa que eu sigo há muito tempo. Eu comecei a seguir ele quando ele ficou mais maduro, né, falando mais, sem ser aqueles vídeos mais divertidos que ele grava, né, que ele sempre gravou na época que aqui era tudo mato, né. E aí eu comecei a seguir ele. E ele sempre falou de livros também, né. E algumas indicações dele eu também anoto ali para comprar. Inclusive, comprei um livro que foi indicação dele, que eu vi ele falando no Instagram dele e comprei agora nessa grande promoção que teve na Amazon. Tava muito barato esse livro. Vou mostrar ele para vocês aqui em algum vídeo de unboxing que eu fizer. Eu sempre trago os outros livros que eu não consegui fazer unboxing para mostrar para vocês os novos na estante, né? Então, quando eu for falar sobre isso, eu mostro o livro para vocês. E aí, quando eu vi ele falando da Biblioteca da Meia-Noite, eu pensei, não, já não quero ler, porque por o que ele falou, o livro parecia ser muito ruim. Fiquei assim pensando, não sei se eu leio ou se eu não leio o livro. E aí eu achei tudo bem ele ter falado que não gostava de um livro. Ele falou de um jeito mais polêmico, né? Ele é muito, como é que eu digo? Ele é muito animado quando ele fala de uma coisa que ele não gosta, e eu até me identifico nisso, né? Porque eu também me empolgo muito. Meus maiores vídeos são os que eu falo mal de livros, tá? Então eu me identifico com isso. E aí ele colocou logo que o livro era ruim, era péssimo, que eu nem lembro como foi que ele colocou, mas eu vou botar o print dele também aqui para vocês verem. Mas ele falou bem mal, se eu não me engano, ele deu meio estrela, meia lua, que é o que ele fala, né? Ele não coloca estrela, acho que ele coloca lua. Ele deu apenas meio pontinho para esse livro. Eu fiquei meio com o pé atrás, mas aí depois eu vi isso e pronto, eu não vi o restante da polêmica. E aí depois bombou a polêmica dele, né? Porque ele não só falou mal do livro, mas também ele falou mal das pessoas, né? Dos produtores de conteúdos de livros que falam bem desse livro. Aí foi que eu até coloquei, né, no trend, né, porque eu não tenho Twitter, que se eu fosse uma youtuber grande, né, uma booktuber grande, talvez eu seria cancelada várias vezes, porque eu falei já de livros que todo mundo ama, né, como A Seleção, A Elite, A Escolha, Daisy Jones and the Six, né, que foi um livro que eu não gostei, que inclusive até abandonei. E eu tenho vários vídeos aqui no canal falando de livros que eu não gostei, né. Agora mesmo, recentemente, eu postei falando sobre o
verão que mudou minha vida. E eu realmente desabafo, aproveito esses vídeos para falar mal mesmo, né? Porque eu não gostei do livro. E aí eu falei isso, né? Que se eu fosse um booktuber grande, provavelmente eu seria cancelada. Aí depois foi que eu vi que ele tinha falado muito mal também das pessoas que falavam bem desse livro, né? Da Biblioteca da Meia-Noite. Aí foi que eu entendi um pouquinho ali a polêmica, foi que eu entendi, fiquei mais por dentro da polêmica, né? Então o problema não era só o Felipe Neto não ter gostado de um livro, ele ter falado mal de quem gosta desse livro, né? Bom, aí eu tinha decidido já fazer um vídeo, que é esse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês, falando sobre isso. É mais que um desabafo, eu não escrevi roteiro, tá? Mas que um bate-papo aqui pra gente conversar sobre isso. Eu já tinha decidido fazer esse vídeo antes de entender a polêmica, né? Então eu não tô aqui nem para defender Felipe Neto, nem para defender ninguém, nem para falar mal de ninguém. Eu tô aqui apenas para falar o meu ponto de vista em relação a falar mal de um livro, tá? Tanto é que eu acho que o título desse vídeo, então se você já tá assistindo é porque eu já postei e aí o título já vai estar aqui, né? Vai ser Tá tudo bem não gostar de um livro. Porque quando eu li Daisy Jones and the Six, eu comprei esse livro por o hype. Muitas pessoas que eu sigo, como eu disse, confio na indicação dessas pessoas, só falaram bem de Daisy Jones and the Six. E na época que eu gravei o vídeo, eu acho que se não me engano eu até falei isso, eu não vi ninguém falando mal de Daisy Jones and the Six. Ninguém falando que não gostou do livro. Assim como eu não tinha visto quando eu gravei a seleção. Eu não tinha visto ninguém falando de A Elite e a Seleção e a Escolha, né? Eu tinha visto ninguém falando mal, só falando bem, e são livros assim que todo mundo ama. E quando eu li, principalmente quando eu li Daisy Jones and the Six, que tava no hype, né, a seleção já tinha passado mais o hype, apesar de ainda ter fãs da série, né, da trilogia, não sei como é que chama, mas quando eu postei o vídeo de A Seleção, né, eu gostei do livro A Seleção, tá, inclusive a resenha é falando bem de A Seleção. O que eu não gostei foi de A Elite, A Escolha, e eu lembro que eu falei até assim, que o livro A Elite é um livro desnecessário. E quando eu coloquei isso, eu coloquei no vídeo, né? Eu falei no vídeo, eu pensei em cortar essa parte. Eu acho que eu cheguei até a cortar essa parte, porque eu achei que seria uma ofensa, né? Falar que um livro é desnecessário para alguém, já que tanta gente ama. Mas na época eu estava começando a produzir conteúdo, eu ainda não sabia direito como me expressar. Hoje eu já acho que eu já tenho mais uma experiênciazinha, né? Eu já venho aqui colocar mesmo o meu ponto de vista. Então eu deixo isso bem claro. É o que eu acho. Quando eu falo que um livro não era necessário, seria para mim, leitora, né? Quando eu falo que eu não gostei de um livro, que um livro tem problemas isso, tem problema aquilo, é eu, como leitora, que identifiquei esses problemas. Então, eu não sou escritora, eu tenho a minha opinião, cada um tem a sua opinião e tá tudo bem isso. Só que quando eu gravei o vídeo de Elite, eu fiquei com medo de incomodar alguém, né? De alguém achar ruim isso e acabei, acho que se eu não me engano, eu cortei esse trecho, eu não lembro, tá? Porque já tá com um tempinho que eu gravei esse vídeo, acho que foi em 2021. Quando eu gravei Daisy Jones, eu já tava mais segura, né? Então eu realmente desabafei no vídeo de Daisy Jones. E foi um risco que eu corri ali, né? Eu sou pequeno, né? Comecei agora e o canal tá crescendo aos poucos, mas eu sabia que tinha muitos fãs de Daisy Jones, que alguém podia chegar até mim através desse vídeo. Então eu já sabia que eu corria alguns riscos de que alguém podia ver o vídeo, não gostar, até desinscrever do canal. Mas eu pensei, eu tô aqui para dar minha opinião e eu tô aqui também para falar o que eu acho, né? O que eu gosto, o que eu não gosto. Aqui eu falo o que eu realmente leio, o que eu realmente acho. Então, quando eu digo que eu não gostei de um livro, é a minha opinião totalmente sincera. Tanto é que eu parei de fechar, eu já falei isso em outros vídeos, eu parei de fechar parcerias lá no Instagram, porque eu queria ler realmente o que eu gostava e eu queria falar realmente o que eu achava. E eu acho, né, nesse caso, eu acho errado eu pegar um livro de um autor pequeno que está começando agora e falar alguma coisa daquele livro, falar que eu não gostei, falar que foi mal escrito, falar alguma coisa assim desse tipo. Eu acho que a literatura brasileira já é muito, os autores nacionais já tem muito preconceito contra eles. Também já percebi isso quando eu indico livros nacionais. Já teve pessoas que me falaram que começou a ler livros nacionais por causa da minha indicação, né, mas que tinha receio de ler livros nacionais porque não sabia a qualidade, né, já que via pouca gente falando. Então, por essa razão eu decidi ler apenas o que eu gosto. Se eu indico um autor nacional aqui para vocês, se eu indico um livro, que nem eu falo muito dos livros de Silvia, é porque eu realmente amo. É porque assim, são meus livros favoritos. E do mesmo jeito, eu pretendo seguir essa linha com os livros hypados, com os livros aí que são famosíssimos, né? Não pretendo,
não quero, não vou fazer isso, né, de vir aqui indicar um livro para vocês que eu não gosto. Mas isso, como eu digo, eu posso indicar um livro aqui que eu amo de paixão, né, que eu tenha amado, dado 5 estrelas, favoritado, e você aí lê esse livro que foi indicado por mim, você não gostar dele. Assim como eu posso falar bem mal de um livro aqui, né, você lê e amar esse livro. O gosto, ele é algo relativo, né? Então, eu posso amar um livro que você pode odiar, você pode odiar um livro que eu posso amar, e tá tudo bem. Assim como tá tudo bem falar mal de um livro. Como eu comecei, né, eu não tô seguindo a ordem aqui, eu não tô seguindo o roteiro, tô só falando. Quando eu falei de Daisy Jones, lá no Instagram principalmente, algumas pessoas vieram comentar comigo que não tinham gostado de Daisy Jones também. Ou seja, eu não fui a única pessoa a não gostar de Daisy Jones. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou a única pessoa no mundo que não gostou de Daisy Jones, porque não pode, todo mundo ama esse livro, e eu não amo, e no começo eu me sentia meio que, o problema é comigo, o problema só pode ser comigo, porque não pode um livro amado, hypado, vai virar série, né, já virou, mas na época ainda tava o boato aí de que ia virar uma adaptação, e eu ser a única pessoa no mundo que não gosta desse livro, não existe. Não tem como isso acontecer, mas eu achava que eu era a única, eu acho que eu falei também isso na resenha, e quando eu comecei a falar do livro lá no Instagram, aqui no YouTube ninguém veio falar comigo que tinha lido Daisy Jones que tinha amado, ou que tinha lido Daisy Jones e que não tinha amado, mas lá no Instagram algumas pessoas vieram falar comigo e disseram, nossa, eu também não consegui ler o livro, eu também odiei o livro, eu quase abandono o livro, né, mas ninguém postou opinião no feed, né, ninguém foi lá no feed fazer uma resenha falando mal. Também tá tudo bem, ninguém é obrigado a se expor como eu fiz, né, gravando um vídeo e me expondo ali que não gostava de um livro hypadíssimo, famosíssimo, né, mas eu acho que é importante você encontrar pessoas assim, né, você encontrar influenciadores que vão falar de um livro que muita gente ama e que você não amou, mas você não quer gravar vídeo, você não quer fazer um texto no Instagram, você não quer fazer uma resenha, mas você vê o post dele ali e você pensa, nossa, eu me identifiquei com isso, eu não fui a única pessoa a não gostar desse livro. E foi assim que eu me senti quando eu gravei Daisy Jones, né, quando eu abandonei, quando eu cheguei a finalizar o livro, né, eu me senti a única pessoa no mundo que não tinha gostado de um livro amado, e eu fiquei me forçando, tanto que eu ainda li, acho que eu cheguei perto da metade do livro, né, para poder ver se tinha alguma coisa ali que me prendesse, até que eu acabei pensando, não vale a pena um esforço desse para ler um livro que eu não tô gostando, né. E diferente de O Verão que Mudou a Minha Vida, né, que eu finalizei aos troncos e barrancos, né, sem gostar e bem chato, foi uma leitura bem lenta, mas eu consegui finalizar por causa da série, né, da adaptação. Como a Amazon lançava um episódio por semana, eu ficava curiosa para saber o que ia acontecer no outro episódio, né, no próximo episódio, e acabava lendo o livro para descobrir. Se não fosse esse motivo, eu talvez não teria lido, talvez não, certeza, eu teria abandonado o livro, tanto que eu não sei se eu vou ler o terceiro livro da série, da trilogia, né. Agora eu tô numa fase que eu só leio o que eu gosto, se eu não gostar, eu não leio. Então tem livros que eu leio e que eu gravo um vídeo aqui, que eu desabafo, mas ele me prendeu de alguma forma, foi o caso de A Seleção. A Seleção é um livro bom, a Elite é que eu não achei necessário e a escolha foi que foi mal escrito. Desculpa, gente, sei que tem gente que ama a série, né, a trilogia, mas eu consegui ler até o terceiro livro e eu acabei abandonando. Eu disse, não vale a pena, mesmo para gravar vídeo, não vale a pena me esforçar a ler o restante, né, se não me engano tem mais 2 livros, 3 livros, sendo que eu vou passar raiva ali. Mas alguns livros não, alguns livros me prendem de alguma forma mesmo, eu não gostando de alguma coisa, né, mas eles me prendem de alguma forma e aí eu acabo finalizando. Não foi o caso de Daisy Jones. Daisy Jones foi um livro que eu realmente nada se me prendeu, nada me agradou e por isso que eu abandonei. Mas mesmo assim eu gravei um vídeo falando que eu tinha abandonado, né? Já os outros, tem outros livros, né? Tem outros vídeos aqui no canal que eu falo de livros que eu não gosto. Eu não gostei de O Caçador de Pipa, me incomodou bastante. Eu sei que é um livro para refletir, não é um livro para você gostar dos personagens, mas me incomodava as atitudes do protagonista, se não me engano, Ami, o nome dele. Eu não gostei de Querido Joe, então tem vários livros que são livros aclamadíssimos que eu não gosto. E tá tudo bem, né? E eu já falei deles aqui no canal. Tem vários vídeos, eu vou colocar, tem até uma playlist, se eu não me engano. Eu criei uma playlist recentemente para colocar os livros que eu li e não gostei. Eu vou deixar ela aqui nos cards para vocês irem conferir, caso vocês queiram, né? Se divertir aí comigo falando mal dos livros, né? Bom, gente, é isso. É um vídeo de desabafo, é para falar mesmo que
a gente tem que conversar sobre os livros que a gente não gosta, a gente tem que comentar também, não só falar sobre os livros que a gente ama, e por isso que eu faço isso, né, que eu gravo esses vídeos aqui, que eu falo mesmo mal de alguns livros e que também é normal você não gostar de um livro que é hypado. Eu me senti culpada em Daisy Jones, mas é super normal. Muita gente não gostou também, ela só não comentou, ela só abandonou, só não fez vídeo e nem gravou, não fez vídeo nem fez resenha, mas você não é a única pessoa no mundo a não gostar de um livro, e eu me senti representada quando eu vi isso, né, quando eu vi outras pessoas, quando outras pessoas chegaram até mim falando sobre isso, falando que não tinham gostado de um livro tão amado como Daisy Jones, assim como já teve outras pessoas que vieram falar que não gostaram de A Seleção, que não leram porque não conseguiam aturar a América, e é isso, a gente tá aqui para encontrar pessoas que se identifiquem, né, que conversem com a gente. Eu criei o canal já com essa intenção de encontrar leitores para a gente comentar sobre livro, para a gente desabafar, porque tem livro que ele é tão bom que você precisa de alguém para conversar sobre ele, e tem livro que é tão ruim que você precisa de alguém para desabafar. Então é para isso que eu criei esse cantinho aqui, para a gente falar sobre livros, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários quais livros você leu e não gostou, tá? Compartilha esse vídeo com os amigos que também gostam de livros, gostam de falar sobre livros. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e nos vemos nos próximos vídeos.